Bem-vindos, pessoal, à nossa aula. Vamos dar continuidade aqui aos assuntos que eu venho trabalhando, com vocês e concluindo a parte do Império Napoleônico e da Revolução Francesa. Com isso, nós encerramos a unidade. Correto, pessoal? Então, hoje eu vou iniciar a aula, como sempre, corrigindo aquelas atividades que passei para vocês na aula anterior, que foi justamente aqui essas questões da página 92, né? Da página 92. Questão 4, 7 e 8. 4, 7 e 8. Então, veja só. A questão 4, ela retrata a seguinte situação, né? Quais os princípios, defendidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Então, aí, como o livro já vem destacando, defendia os direitos individuais de igualdade do cidadão perante a lei. Além disso, essa declaração limitava os poderes do rei e assegurava às pessoas o direito à propriedade. Porque, na realidade, os direitos do homem e do cidadão, ele visava, com a Revolução Francesa, os revolucionários visavam limitar o poder absoluto do rei, limitar também aquele poder, então, que o Estado tinha de, digamos assim, massacrar o cidadão da forma como ele bem entendesse. E assim, quer dizer, quando você cria leis que limitam esse Estado, significa dizer que o cidadão ele tem uma proteção legal. Vou dar aqui um exemplo, para vocês. Digamos assim que vocês fossem um adversário político do rei. Então, num sistema absolutista, ser adversário político de um rei não é algo muito aconselhável, Por quê? Porque simplesmente o rei ele pode fazer o que quiser com você. Ele pode lhe acusar de qualquer coisa e simplesmente não vai ser garantido nenhuma defesa para você. Simplesmente o rei determina que você seja executado, que você seja preso e não é garantido, não existe nenhuma garantia legal, de que você vai dar direito de defesa a você, de forma nenhuma. Então, com os direitos do cidadão, estabelece então o que, pessoal? O império das leis. O império das leis. Então, o administrador ele não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer o que a lei permite. Preste atenção nesse ponto, tá certo? Então, o que a lei permite. Então, a lei ela vai estabelecer igualdade entre os homens, certo? Direitos individuais, como qual? O direito de liberdade da expressão, o direito de locomoção, o direito de ir e vir. Isso aí é um direito importante. E também o que? Se você quer prosperar em uma sociedade, você tem que ter também uma garantia de direito à propriedade, ou seja, aquele torrão de terra que você trabalhou e comprou, aquele lote de terra. Eu uso a expressão torrão, que é muito usado de forma coloquial, no interior. E aí, se você, meu amigo, conseguiu essa propriedade, então o Estado de Direito, ele tem que garantir a você que você possa usufruir da sua propriedade, do seu trabalho.
Então daí porque vem também o termo, então, direito à propriedade. Questão 7, então se anote isso aqui, certo? Essa colocação aí está perfeita. Né? Questão 7, quais foram os principais acontecimentos do governo durante o diretório? O diretório já vai ser justamente aquele período, então, que os radicais, né, período jacobino, o período do terror, eles vão ser afastados. E ali, a partir de 1895, e o que vai acontecer? Então, a pergunta é, explique quais os principais acontecimentos durante o governo do diretório. E os acontecimentos vai ser justamente, né, afastamento podem ir anotando, viu, gente? Afastamento dos radicais, né, da política, participação política, chegada dos girondinos, né, ao poder, certo? E aí também, com certeza, a criação de uma nova Constituição, certo? De uma nova Constituição para a França, estabelecendo como será o poder executivo no país. Certo, pessoal? Então, assim, das medidas, né, a gente pode também destacar, né, votação, né, direito ao voto, também foi uma conquista durante esse período, ficou estabelecido na Constituição Francesa desse período. Então, estabelece só isso aí que eu falei, você vai anota, tá bom? Então, você coloca afastamento dos mais radicais, chegada dos girondinos ao poder, estabelecimento de uma nova Constituição para a França, né, e direito ao voto. Perfeito. Esses pontos aí vocês anotam. E 8, né, tá aí, né, então ela é bem à vontade, né. Produza um texto destacando os principais aspectos do governo Napoleão. Então, basicamente, se você produzir um pequeno texto, né, uma pequena argumentação, destacando, né, a centralização do poder que Napoleão teve, né, com o apoio da burguesia, a política externa que Napoleão estabeleceu, então ele invasões aos territórios, né, países fronteiriços com a França, né, como Espanha, Itália, certo? Prússia, esses territórios, estabelecimento do bloqueio continental. Então você pode descrever todas essas fases que ocorreu no período do governo Napoleão, tá certo? Então são muitos, você pode pegar, você cita algumas, tá? Não tem como você citar tudo. Escolha algumas e já está bem explicado, né? Então vamos avançar aqui, pessoal, para a nossa aula de hoje, que vai ser justamente sobre a fase seguinte, né, que o mundo vai vivenciar, que vai ser a Revolução Industrial. Observe que o nosso livro tratou aí de uma sequência cronológica muito bem feita, né? Primeiro nós tratamos da Revolução Intelectual, que foi o Iluminismo, né? Depois vem, então, aí as consequências do movimento iluminista, que vai ser, então, justamente o quê? As revoluções políticas e econômicas. As principais, eu citei para vocês, Revolução Americana, que a gente já trabalhou, e a Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, né, passa a ocorrer no mundo também uma nova fase, um novo modelo de produção, que passou a ser conhecido, então, como Revolução Industrial.
você tem aqui, sempre o livro ele abre com uma imagem, né? E a imagem que retrata aqui é justamente, né, aquele ambiente urbano, né, em que você vê várias chaminés de fábricas, certo? A fuligem aí, as fumaças subindo, demonstrando como era o ambiente do período da Revolução Industrial. Veja só. Né? Isso aí, olha, vista da cidade de Manchester, na Inglaterra, no século XIX, tá certo aí? Então, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra, isso que já é algo bem conceitual, né? No século XVIII, e ocasionou grandes transformações nos mais diferentes aspectos, pessoal. Social, político, econômico. Muitos aspectos podem ser observados na atualidade. Tiveram origem nessa época, né? Muitas das situações que nós vivenciamos hoje. E aí, a gente pode citar a mecanização do trabalho, né? O crescimento industrial, formação das classes, né? Entre operários, né, e os grandes industriais, começa a ter essa distinção. Então é justamente aí o que vai tratar esse capítulo aqui com vocês, certo? Então aqui, olha, você já vê se surge então um movimento operário, né? Então vai iniciar também, então aqui justamente esse movimento operário, ele é resultado de uma organização dos trabalhadores, certo? E nós vamos ver ao longo do capítulo, né, quais foram os grandes influenciadores do pensamento de organização trabalhista. Um destaque aí vai ter que ser, então, principalmente o alemão Karl Marx. Pois bem, veja só. Contexto da Revolução. Todo processo revolucionário, ele necessita ser contextualizado. Desde a Idade Média, a maior parte dos produtos eles eram feitos, né, em corporações de ofício. Então, como era essa produção? Era uma produção muito artesanal. Então, tinha ali o mestre, né, o dono da oficina, praticamente, ele detinha ali uma forma de produzir, poderia ser um ferreiro, poderia ser um marceneiro, certo? E a forma de produzir é uma forma muito rudimentar, muito artesanal. Então, praticamente, cada produto era fabricado de uma forma específica, né? Não tinha uma padronização. E, ao mesmo tempo, até mesmo o tempo de produção era demorado. Então, aí, olha, nos séculos XVI e XVII, né, ocorre uma expansão da atividade comercial na Europa. A produção manufatureira, né, ela entrou na fase, né, do sistema doméstico. Então, nesse sistema, o artesão trabalhava em casa, auxiliado pela sua família, produzindo o que era encomendado pelos empresários, que ele fornecia, então, justamente matéria-prima, o que fosse necessário para ele conseguir atender aquele pedido, né? Em troca, um pagamento. Cada artesão fabricava e ficava encarregado de determinada tarefa no processo de produção, deixando
de ter domínio integral dos produtos manufaturados. A crescente dependência dos artesãos em relação ao capital dos empresários e a necessidade de produzir em larga escala levaram a um gradual agrupamento de trabalhadores em oficinas. Quanto mais se aumentava a demanda, né, a busca por mais produtos, né, mais esse artesão ele se sentia forçado a colocar mais pessoas para trabalhar, né, e para atender a demanda. O início da Revolução Industrial vai ocorrer então no século XVIII. Então foram introduzidas, né, novas invenções que aceleravam, né, justamente a transformação desses produtos, né? Então você tem aqui uma máquina a vapor, né, de James Watt, né, que justamente ele visava acelerar a forma de produção. Logicamente, quando se tem uma transformação de forma tão radical, você vai ter um forte impacto, né? E muitas vezes o impacto ele é imprevisível. As pessoas que participaram da Revolução Industrial, elas não tinham uma noção completa do que aquilo iria impactar futuramente, né? Então, os impactos da industrialização. Desde o início da Revolução Industrial, né, a forma de viver das pessoas começou a mudar rapidamente. No final do século XVIII, enquanto a Revolução pela liberdade, igualdade, ela acontecia na França, né, e se propagava por toda a Europa, um tipo diferente de revolução, a Revolução Industrial, transformava a vida dos ingleses. Ou seja, enquanto que a Europa continental, representada principalmente pela França, estava passando por um processo de revolução no aspecto político e social, a Inglaterra ela já estava num passo à frente. Ela já estava acontecendo a sua revolução no processo de produção, conhecida como Revolução Industrial. Isso porque, pessoal, a Inglaterra ela já tinha feito a sua revolução política 100 anos antes da França, em 1688, né, com a conhecida Revolução Gloriosa. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver então o que foi a Revolução Gloriosa. Inclusive eu já dei umas entradas, né, nesse assunto. Então, novas formas de se produzir estava sendo desenvolvido, né, na Inglaterra. E ela se tornou então a pioneira para o mundo, foi o primeiro país do mundo. Essa revolução, né, ela vai servir de referência para outros países, certo? E aí, no século XIX, vai vir uma fase seguinte, que vai ser então, a segunda Revolução Industrial, que ela vai se disseminar, ela vai deixar de ser ter ocorrido só apenas na Inglaterra, e vai chegar em países como Estados Unidos, Japão, certo? Alemanha. Esses países aí vão também entrar nessa fase industrial. E o que acontece? Dessa fase industrial, novas formas de energia, de início, né, particularmente o vapor, né, começou a substituir a conhecida tração animal, porque a principal fonte de energia até então, né, eram fontes de energia muito rudimentares. Dependia muito da tração animal, até para o deslocamento de produtos. Então tudo era muito lento, né? Então descobriram-se maneiras melhores, né, de utilização de matérias-primas. Implementou-se, né, uma nova forma de organizar a produção e os trabalhadores.
Então surge aí o quê? Algo novo, a conhecida fábrica, que a gente sabe hoje, né? Que é do nosso tempo já. Então, no século XIX, as tecnologias elas continuaram avançando. Com isso, né, o objetivo era justamente dar novos saltos nas formas de produzir e romper as limitações humanas. Então, a exploração resultante na produção e o aumento na produção e produtividade transformou a sociedade em uma velocidade nunca antes vista. Então, vai surgir posteriormente, com a Revolução Industrial, surgem então as fábricas. Essas fábricas, elas atraem mão de obra. Elas atraem mão de obra. Se ela atrai mão de obra, então vai ocorrer fenômenos sociais, como, por exemplo, o êxodo rural, as pessoas saindo do campo para viver nas cidades, para abastecer essa demanda. Vamos ver aqui, né? Então você está vendo aqui a indústria têxtil. Inclusive, né, a indústria têxtil, a indústria de tecido inglesa, ela vai ser a grande modelo, a principal referência, né, de indústria da primeira Revolução Industrial, certo? E aí você vê, né, os teares mecânicos, né, que ajudavam justamente a acelerar a produção. Como sempre não pode faltar a nossa bela escala, né, da passagem do tempo. Então você tem aqui alguns fenômenos, né, descobertas e fatos importantes para a Revolução Industrial, que marcaram a Revolução Industrial. Então aí, por exemplo, em 1767, né, a invenção da máquina, né, de fiar. Então aqui já é aquela, daí porque vem então a indústria têxtil vai ser então a principal referência. Então aqui, ó, primeira grande descoberta para acelerar, né, o processo de produção de tecidos. 1769, né, a máquina a vapor é aperfeiçoada por James Watt, né, aquela máquina que eu mostrei a vocês, certo? E essa máquina a vapor, ela vai utilizar como principal fonte de energia o carvão mineral. Diga-se de passagem, a gente pode fazer até uma sequência, né? Como, por exemplo, principal indústria, principal produto da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, indústria têxtil. Principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial, carvão mineral. É basicamente isso. Porque tudo isso vai mudar nas revoluções que vierem depois, as revoluções que surgiram no século XIX. Né? Então, aqui ó, a máquina TA, mecânico, que acelerou então mais ainda a produção industrial. Basicamente aqui nessas primeiras fases aqui, você tem aqui o aumento da velocidade de produção. Produzir mais. No entanto, então, vai começar a surgir aquelas classes sociais diferenciadas. Os donos do meio de produção e os trabalhadores. Então, vai surgir os primeiros movimentos, né, também sociais, os primeiros movimentos dos trabalhadores em busca de direitos, né, por melhores salários, né? Então, o primeiro movimento que teve início vai ser um movimento ludista. Né? Esse movimento não era tão organizado, né? Não era tão organizado e foi marcado mais por situações de quebradeira de máquinas, né? As pessoas se revoltavam contra aquela situação e passavam a culpar, principalmente uma forma de se vingar, né, daquela situação de exploração, as máquinas. E aí o ludismo, né, ficou marcado mais por isso. Uma tentativa de provocar prejuízos aos
industriais. Basicamente com isso. E a crítica que eles faziam, além da exploração, era justamente a substituição do homem pelo trabalho mecânico, né? Pela mecanização. Na fase seguinte, observa aí, 1814, você vai ter a invenção da locomotiva a vapor. Então já estão aí avançando para a situação de aumentar a velocidade de transporte de produtos. E a locomotiva ela vai ser um grande exemplo. Avançando nas formas de organização e de reivindicação dos trabalhadores, então vai surgir então, os primeiros sindicatos, associações de trabalhadores. Na fase seguinte, ó, vocês vão ver aí então, o movimento cartista, um movimento que reivindicava melhores condições de trabalho nas fábricas, que resultou então na conhecida Carta ao Povo, por uma associação de trabalhadores. Nesse documento eles reivindicam então direitos políticos, direito de representatividade, participação do trabalhador na política. E o divisor de águas, né, que vai acontecer nessa articulação de direitos representando os trabalhadores, vai ser o conhecido Manifesto Comunista, em que Marx ele vai escrever um livro, né, conhecido como Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista ele vai apresentar, né, a ideia de importância que o trabalhador tem, né, no processo produtivo e a necessidade de organização desses trabalhadores para pressionar por melhores condições de trabalho, né, tudo isso aí, né, o que Marx chamava, né, da Revolução Operária, certo? Da Revolução Operária. Então, os trabalhadores eles deviam se organizar e terem consciência de sua importância no processo produtivo. Bom, então a Inglaterra sai na frente, né? Como eu já mostrei para vocês. Então, a Inglaterra ela já tinha acumulado muito capital, certo? Os ingleses eles foram pioneiros porque não se faz uma revolução industrial se você não tem capital. Segundo ponto, você tem que ter um ambiente político que favoreça isso. Os políticos que estão nos cargos públicos, eles têm que ter em mentes que apoiem os empreendedores. Né? Então, vocês vão ver aqui que toda essa situação aqui já existia na Inglaterra, um terreno muito propício para o acontecimento da Revolução. E aí tá aí, ó, a partir do século XVI, os ingleses eles conseguiram acumular capitais, principalmente por meio, né, das colônias, que já era digamos aí, um fenômeno, né, que tinha acontecido em vários países da Europa tinham conquistado colônias, como o caso de Portugal, Espanha, e se estabelecia uma relação comercial de dependência entre a sua colônia e sua metrópole. Então, no século XVIII, a Inglaterra se consolidou como grande potência militar, conhecida Rainha dos Mares, né? Eis aí porque eu expliquei aquela fase do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão ele tentou sufocar a Inglaterra, isolando a Europa, né? Impedindo que a Inglaterra comercializasse com a Europa. No entanto, só a Inglaterra era um país industrializado naquele momento, né? Tinha uma estrutura de produção muito grande. E Napoleão, a França não teve como abastecer a Europa do que ela necessitava. E ao mesmo tempo Napoleão não tinha como atacar a Inglaterra, o território inglês, porque ele teria que entrar no mar. E se ele entrasse no mar, a Inglaterra tinha a marinha mais bem aparelhada, né, tecnologicamente para aquele período. Então
era muito difícil para Napoleão. Então, os ingleses, né, eles aproveitaram, né, para aprovar leis que beneficiavam a burguesia. Daí porque eu disse para vocês que a Inglaterra tinha capital, a Inglaterra tinha modernizado sua frota marítima e a Inglaterra tinha burgueses na política incentivando, né, o desenvolvimento produtivo do país, por meio de políticas como juros, né, empréstimos bancários, tudo isso estimulando o empreendedorismo no país. Assim, os burgueses ingleses puderam dispor de um enorme capital, né, que foi direcionado, né, a empreendimentos, fábricas, né, promovendo então dessa forma a industrialização do país. E aí, meu amigo, se o país tem muitas fábricas, é necessário abastecer essas fábricas com mão de obra. Então, disponibilidade de mão de obra. De onde é que vinha essa mão de obra? Observa a sequência do livro. Entre os séculos XVI e XVIII, burgueses ingleses realizavam o chamado, né, cercamentos, certo? Então, é o que é essa lei de cercamento, né? Como vocês podem ver. Então, aquelas terras que eram comuns, que não tinham sido apropriadas, né, tornavam-se, né, passavam a ser apropriadas, né? Passaram a ser apropriadas, tornaram-se propriedades privadas. Então, eles começaram a cercar essas terras. Daí porque começa então o termo lei dos cercamentos. Então, essas propriedades passaram então a ser utilizadas para fins comerciais. Então, aquela terrinha que antes era utilizada só para, digamos assim, de autossuficiência, o trabalhador plantar, colher, viver ali de certa forma autossuficiente, vai ser deixado para trás. A ideia agora é criar grandes lotes de terras, né, para principalmente criação de carneiros, para a produção de quê, gente? De lã. A lã, ela era a matéria-prima para a principal indústria que estava recebendo muitos investimentos e crescendo muito. Qual era essa indústria? Têxtil, né? A indústria têxtil. Você vê aqui, eu vou destacar aqui porque o destaque está muito... Diminui um pouco. Pronto. A indústria têxtil. Então, produzia-se muita lã, com essas fazendas que recentemente tinham sido cercadas, para abastecer essas indústrias. De maneira que muitas famílias passaram a ser praticamente expulsas do campo, né? E esses camponeses partiram para as cidades em busca de trabalho. Como não havia emprego suficiente, né, para o montante, né, de pessoas que estavam chegando, então começou a surgir ali uma multidão de desempregados. Começa-se a surgir também aqueles bairros mais pobres, né, os bairros operários. As pessoas não tinham condições de viver nas regiões mais nobres. Isso aqui, pessoal, é uma forma de dizer as favelas europeias da época, né? Aproveitando-se da difícil situação em que se encontravam essas pessoas, os empresários passaram, né, a contratar esses trabalhadores a baixos salários. Os camaradas trabalhavam muito tempo, né, acima de 12 horas por dia. Então, sujeitas a jornadas de trabalho por uma pequena remuneração. Os acidentes
nas fábricas eram constantes, pessoas trabalhando muito tempo, né? Então, se você observar bem, isso aqui é praticamente um trabalho escravo legalizado. Outros recursos naturais também tinham, né? Outro fator que determinou essa arrancada industrial vai ser então a abundância, né, de recursos que a Inglaterra tinha, né, para desenvolver sua indústria. Entre eles, o ferro e o carvão. Então, o ferro foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, como a siderurgia, né? E esse ferro vai ser fabricação de peças como locomotivas, tudo isso aí vai ser utilizado, as famosas estradas de ferro. E o carvão vai ser a principal fonte de energia para alimentar, principalmente aí a máquina a vapor. Você vê aqui uma imagem, né, do operário, né, trabalhando. Mulheres também trabalhavam, crianças trabalhavam nas minas. Então era um trabalho insalubre, mas que tinha muitos acidentes. As pessoas perdiam braço, perna em acidentes de trabalho. E praticamente não existia, não existia direitos trabalhistas que amparassem o trabalhador que foi submetido a uma situação dessa. Certo? Então o camarada era simplesmente dispensado. Você não tem mais utilidade. Essa era basicamente a realidade em que o trabalhador era submetido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Vou postar uma atividade para vocês. Então, até a nossa próxima aula. Beleza? Valeu!